pode sentar, viu? Deus é bom, né, irmãos? Segundo dia, né? É o segundo dia, segunda etapa do nosso estudo bíblico, escatologia bíblica. Glória a Deus. Glória a Deus. Você fica empolgado? Irmãos, eu estava estudando, porque eu venho estudando esses últimos dias sobre o fim dos tempos. E estou numa expectativa muito boa, porque quando nós começamos a estudar, a gente vai trazendo à lembrança aquilo que eu estudei já, e vai trazendo uma expectativa, e o coração da gente fica muito alegre, porque a gente vê biblicamente, presta atenção aqui, a gente vê que está muito perto a volta de Jesus. Amém? E a Bíblia diz que Jesus voltará nos ares. Jesus voltará, ele já veio uma vez, mas a Bíblia promete ele voltar a segunda vez. A segunda vez que ele voltará para a terra, ele vai trazer juízo, julgamento. Amém? Jesus voltará à terra para julgar essa terra. E nós viveremos um período chamado período milenar. Serão 1000 anos de governo de Jesus nessa terra, julgando essa terra. Amém? Colocando os bodes à esquerda, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Ovelhas são os obedientes, os bodes são os desobedientes. Amém? Mas antes dessa segunda vinda de Jesus, a Bíblia fala que ele aparecerá nos ares. Diga, nos ares. Para ter um encontro com a sua igreja. Glória a Deus. Então, antes dele pisar na terra para trazer o juízo à terra, ele levará a igreja para os ares. E a Bíblia diz que nós seremos tomados. A definição da palavra arrebatados, que nós chamamos, que nós vamos estar estudando, né? Que é um estudo bem prolongado, cauteloso, com calma, falando algumas coisas, mostrando versículo. A definição original dessa palavra de arrebatamento, arrebatado, é um negócio assim. Alguém disse aí, eu ouvi. Foi Patrícia? Quem foi? Tem a ver com raptar. Só que é uma palavra no grego, por isso que é ruim de pronunciar. Mas a definição mesmo é raptar. Arrebatar, raptar, nós vamos ser raptados. Amém? E a Bíblia fala algumas coisas sobre esse rapto. Quem lembra de Filipe, o evangelista, que ele recebeu uma incumbência de Deus de pregar a palavra para uma pessoa, que era um eunuco. Mas ele estava em um local e o eunuco estava em outro canto completamente diferente, distante. Não tinha como ele ir até lá caminhando. E a Bíblia diz que ele foi raptado, arrebatado. O Espírito de Deus arrebatou ele, isso é um texto bíblico que eu estou falando. Arrebatou ele e lhe conduziu ele num flash. Essas coisas acontecem. E colocou em outra região, onde ele se encontrou com um homem, um eunuco, e pregou o evangelho para alcançar aquela pessoa. Aquilo foi um arrebatamento. A Bíblia diz também que Elias foi arrebatado. Diga glória a Deus. Lá no Antigo Testamento, Elias também foi arrebatado, tomado numa carruagem de fogo e foi estar com o Senhor. Isso tudo simbolicamente representa o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja. E será rápido. A Bíblia diz que será como num abrir e piscar de olhos. Pisca o olho aí uma vez. Pá! Aí nós se encontramos com o Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Encontraremos com Jesus nos ares. A igreja, o povo de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que está perseverando na fé.
se encontrará com o Senhor nos ares. E nesse encontro, que não é a segunda vinda, faz parte, diga, faz parte da segunda vinda, mas ainda não é a segunda vinda, mas faz parte. Porque quando a igreja for raptada e arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares, Ele nos conduzirá ao céu. Amém? Quem morre em Cristo hoje já está indo para o céu. Ele nos conduzirá ao céu. E nesse período a terra ficará desgovernada. E aí começa a chamada grande tribulação, descrita pelo profeta Daniel, um período de 7 anos de uma tribulação na terra como nunca houve antes. Olha para seu irmão e diga, mas você será raptado e não participará dessa grande tribulação. Diga glória a Deus. Porque Deus vai guardar o seu povo. Deus vai guardar a sua igreja. Eu me lembro que teve um período que eu gosto muito de escatologia, estudar sobre o fim dos tempos. E eu me lembro que uma vez eu buscando ao Senhor, tive um sonho. E eu nem tinha assim convicção como seria. E eu tive um sonho, mas esse sonho foi muito real. Foi Deus falando. E nesse sonho, eu escutei uma voz. E essa voz dizia assim, uma voz como uma voz de trovão. Eu sabia que era a voz de Deus. Uma voz bem, vozeirão. Que dizia assim, será como no dia de Noé. E essa voz, se eu não me engano, repetiu 3 vezes. E eu disse assim, mas como assim no dia de Noé? Aí o Senhor foi e me explicou. A arca representa a proteção de Deus. As pessoas que entraram dentro da arca representam a igreja hoje. E a arca representa o rapto, o arrebatamento da igreja. A igreja sendo arrebatada. Enquanto as pessoas estavam dentro da arca, presta atenção, Noé evangelizou a terra naquele período, 100 anos, pregando, anunciando o evangelho, dizendo que haveria uma tribulação na terra, que a terra ia ser inundada com água. Naquele tempo não chovia, as pessoas zombavam, as pessoas não acreditavam, porém Noé trabalhou no propósito. Noé construiu a arca. Olha para seu irmão e diga, ei rapaz, trabalhe no propósito, viu? Ajude a construir a arca. Glória a Deus. Nós trabalhamos para Deus e construímos a arca. Amém? E aquela voz começou a me ensinar que a arca representava o arrebatamento, o rapto da igreja. Me lembrei, rapazo. Rapazo é uma palavra grega. Harpazo, rapto. E a arca representava o arrebatamento. E as pessoas lá dentro salvas. E lá fora, como estava? Quando as águas começaram a cair. A Bíblia diz que as comportas do céu abriram e as águas começaram a derramar. E as fontes começaram a se fender e começou a sair água da terra. E a terra começou a inundar completamente de água. Imagina a grande tribulação que teve naquele período. Pessoas morrendo, agoniadas, querendo entrar na arca, porém não podia mais entrar na arca. A arca já estava fechada. Simbolicamente acontecerá dessa forma. Quando a igreja for tirada da terra, as pessoas vão desejar entrar, querer subir, mas não haverá mais oportunidade. Interessante, irmãos, que a mensagem do evangelho ainda vai ficar na terra. Vídeos, pregações, ministrações. A Bíblia ainda vai ficar, mas eu creio que vai haver um tempo que vai ser escasso essas coisas por causa do reinado do anticristo. Mas terá pessoas que pegarão ainda vídeos falando sobre essas ministrações que ficaram gravadas. Pessoas que ouviram, pessoas que nunca ouviram e vão ouvir. Meu Deus, e realmente esse povo saiu da terra e não está aqui. Está acontecendo. Glória a Deus. Nos Estados Unidos, eles
têm essa fé, eles acreditam, a maioria das pessoas. E lá, as aeronaves, eles colocam um que é crente e um... Pelo menos tem que ter um crente para conduzir a aeronave. Tem que ter pelo menos um que é crente conduzindo a aeronave. Não pode ficar 2 sem ser crente. Porque eles já imaginam assim, se eles for arrebatados, os 2, o avião vai cair. Então eles já estão se preparando. E a gente também tem que se preparar para esse momento, para o arrebatamento. Amém? E eu estudando, irmão, e eu estou estudando e eu estou estudando um livro também, que é da mesma visão, nós cremos. E nesse livro eu li umas coisas e eu digo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E eu nunca tinha enxergado nessa ótica. E ele falando lá algumas coisas e eu digo, meu Deus, é dessa forma mesmo. Ele começou a fazer uma contabilidade, uma contabilização. E ele disse assim, de Adão e Eva, de Adão até o período de Abraão, se passaram 2000 anos. Você sabia que a Bíblia diz que um ano para o Senhor é como 1000 dias e 1000 dias como um ano? Amém? Então, olha esse cálculo. Ele diz, de Adão, da criação do homem, até Abraão, pai da fé, se passaram 2000 anos. E de Abraão até Jesus Cristo, se passaram mais 2000 anos, contabilizando 4000 anos, até Jesus. Vocês estão entendendo? Amém? E de Jesus, da morte de Jesus, presta atenção, que isso é um mistério. 2000 anos de Adão até Abraão, de Abraão até Jesus. E de Jesus, da morte e ressurreição, onde começou a igreja, nós estamos perto de completar quantos anos? 2000 anos. Não sei se você está entendendo. E representa 2 com 2, são 6000 anos. A terra vai completar 6000 anos. E a Bíblia fala de um período chamado os 1000 anos, que serão o governo de Cristo, milenar, quando ele vier julgar a terra. 1000 anos. Soma 6 com 1 dá quanto? 7. E esse período milenar representa o quê? O 7º dia. O dia de descanso. Quem está entendendo? Porque no milênio, a terra vai tomar um descanso. Por quê, pastor? Porque Jesus vai julgar a terra, vai aprisionar quem tem que ser aprisionado, Satanás vai ser preso por 1000 anos, e a terra vai começar a ter uma paz. Vai ver o governo de Cristo sobre essa terra. Amém? E por que o pastor está fazendo essa contabilidade? A Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia, nem a hora da volta de Cristo. Amém? Mas a contabilidade é para nos dar uma noção de que nós estamos perto da volta de Cristo. Ou seja, primeiramente do arrebatamento. Quem está compreendendo? Diga glória a Deus. Nós estamos vivendo agora a era da igreja, chamada Era da Igreja, próximo a completar os 2000 anos. Nós vamos completar 2000 anos da morte de Cristo em 2033. 2000 anos. Então isso significa, olha para seu irmão e diga, sabe o que é que significa? Que está bem pertinho. Dá um glória a Deus. Teve uma pessoa que disse, eu não vou não, para o culto do fim dos tempos não. Porque eu tenho medo. Mas a igreja não precisa ficar com medo. Porque a igreja não vai passar pela tribulação. Aí era que é para vir, irmão. Que é para aprender, entender. Escatologia não traz medo, traz esperança e alegria. Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É consolo para a gente. Ouvir essas palavras é consolo. Amém? Antes de eu entrar aqui no tópico aqui, eu estava estudando a apostila do Rema. Estou sentindo a presença de Deus. E
eu encontrei um quadro, é um quadro escatológico. Eu procurei na internet para colocar ali, mas não encontrei. Mas eu vou falar aqui, eu digo, meu Deus, que coisa linda, interessante. E é falando sobre a dispensação. E o que é dispensação, pastor? Dispensação era um período, uma época de vivência de um grupo de pessoas. Por exemplo, vamos começar. Aí diz a dispensação da inocência. Qual foi essa dispensação? Que período foi esse? Por que o pastor está ensinando isso? Para você entender em que tempo nós estamos vivendo. Amém? A dispensação da inocência foi a dispensação que o homem foi criado. Onde eles eram inocentes. Não sabiam o que era o pecado. Ele tinha a plena comunhão com Deus, que foi a dispensação de Adão e Eva. E a responsabilidade, porque cada dispensação, hoje, nós estamos vivendo uma dispensação. Deixa eu adiantar um pouquinho esse quadro. Que dispensação nós estamos vivendo agora? Diga comigo, para você entender. Diga de novo, a era da igreja. Essa é a dispensação. Esse é o momento da igreja. É o nosso momento. Amém? Então presta atenção, olha a distância, nós já estamos na era da igreja. Agora vamos voltar para o tempo da inocência, porque cada dispensação Deus dava uma responsabilidade. Deus dizia assim, ó, você precisa fazer isso. Porque se você não fizer isso, virá uma penalidade para você. Ou seja, um julgamento virá sobre você. Deus deu, na dispensação da inocência, Deus deu responsabilidade. Qual foi a responsabilidade que Deus deu a Adão e a Eva? Quem sabe dizer? Bem facinho. Cuidar de jardim. E cuidar de jardim é uma delas. E não comer do fruto. Mas eles desobedeceram, comeram do fruto e veio o julgamento de Deus. E qual foi o julgamento? A terra foi amaldiçoada, não foi? Quem está, não é assim? Amém? Estão entendendo? E eles passaram a provar a morte, porque a morte não existia no mundo. A morte passou. Bom, escanei, bom demais. Se conseguir botar ali, perfeito. Consegue, será? Deixa eu ver se ela consegue ali. Aí a morte veio a penalidade, que foi a terra que foi amaldiçoada. Não existia espinho na terra. E aí o espinho passou a existir depois de quê? Da queda de Adão, naquele período, daquela dispensação, daquele momento. Eles tinham comunhão plena com Deus. Na viração do dia, Adão saía na parte da tardezinha e ele mantinha comunhão com Deus. Ele conversava abertamente. Amém? Tem pessoas que olham para Deus como um Deus carrasco. Olha para sua irmã e diga, Deus não é um Deus carrasco, meu irmão. É tanto que mesmo depois de Adão ter caído, mais Eva, que eles se esconderam, ficaram com medo de se escondendo, Deus vai me pegar. Deus ainda procurou eles. Adão, onde é que estás, Adão? Porque Deus sabia que ele sabe todas as coisas, mas Deus é brincalhão. Deus é brincalhão. Onde é que tu está, Adão? Claro que ele sabia. Ele é Deus. Estás aonde? Aí disse, é porque eu ouvi tua voz e me escondi. E o que foi que aconteceu? Deus sabia o que aconteceu. Mas ele é brincalhão mesmo. Deus é divertido. Porque as pessoas veem Deus como um carrasco. Deus é nosso amigo. Deus é nosso parceiro. Foi o diabo que criou uma imagem de Deus para você ter medo dele. Olha para seu irmão e diga, não precisa ter medo de Deus não, rapaz. Deus é teu amigo, Deus é teu parceiro. Deus está junto com você nessa batalha. E a Bíblia diz que nós não precisamos pelejar sozinhos, porque Ele pelejará por nós. Aí o diabo criou uma imagem de Deus, um carrasco. Estava Adão lá. Aí Deus sabia. E ele comeu do fruto. A penalidade tinha que vir um julgamento. Mas por que vir um julgamento?
Porque ele mesmo escolheu aquilo para a vida dele. Mas mesmo ele sendo expulso do jardim, antes dele ser expulso do jardim, o que foi que Deus fez? Sacrificou um animal, pegou aquela pele daquele animal e fez uma cobertura para ele de vestes. Ou seja, Deus estava, mesmo ele no pecado. Eita glória! Mesmo ele no pecado, Deus estava provendo para ele. Olha o amor de Deus, meu irmão. Deus é muito maravilhoso. É ou não é, igreja? Diga, eu amo o Senhor. Antigamente eu era tão religioso, mas tão religioso que se eu me sentasse e cruzasse a perna para ler a Bíblia assim, eu achava que Deus achava ruim. Será que eu não era religioso? Graças a Deus que Ele me libertou da religiosidade. Rir dentro de uma igreja, tá doido, isso era loucura. Deus me libertou! Glória a Deus, dá um glória a Deus. Olha para seu irmão e diga, rapaz, tu tem que se divertir no culto, rapaz. O culto é para se divertir também. É para tirar o estresse. É para trazer alívio, para trazer paz. É para tirar sobrecarga. Deus não quer você com sobrecarga. Levante a sua mão. Deus quer encher você com a presença dEle. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deu vontade de correr, corra, viu? Eita, Jesus. Ai, irmão. A irmã... Olha, irmão, quem está lembrado da irmã Terezinha aqui? Fique de pé, irmã Terezinha. Quem lembra que eu orei pela aposentadoria dela? Acho que está nem 30 dias, não? Tá agora. Me diga uma coisa, recebeu a bênção? Está na sua mão? Dá um glória a Deus, igreja. Eita glória! Corra, irmã, corra! Corra mesmo, corra, celebre a sua vitória! Aleluia! Dá glória a Deus, igreja! Aleluias! Aleluia! Corra, minha irmã, é a sua vitória! É a sua vitória! Aleluia! Aleluia! Eita, diabo, fica com raiva, cão. Se exploda, capeta. Glória a Deus! Eita, Jesus! Eita! Só quem está perdendo é quem não veio. Ei! Ei, deixa eu dizer um negócio aqui para nós. Vocês, é um fuxiquezinho, viu? Vem o tobreiro aqui, vem, Daniel. Segura. Ei, deixa eu dizer aqui, ó, escuta. Quando você vê um irmão que perdeu, você diz, rapaz, bicho, foi bom demais, tu não sabe o que tu perdeu. Escuta aí, olha para cá, irmão. Você vai dizer, rapaz, tu não sabe o que tu perdeu, viu? Tu não sabe, foi bom demais. Amém? Deixa ele curioso. Deixa ele bem curioso para ele vir.
Glória a Deus. Conseguiu escanear? Bota aí. Coloca aí. Então, por causa disso veio a penalidade, que foi a morte e a maldição. Amém? E... Glória a Deus. Eu não sei se dá para vocês lerem aí. Tem como esticar, aí você vai baixar a tela. Será que faz isso? Dá um zoom, né? Vê se tem como dar um zoom. Aí dá um zoom e foca na parte de cima. Depois vai subindo, se tiver como. Então, nessa primeira dispensação veio a inocência, a responsabilidade, o fracasso, o julgamento. E depois, a consciência do homem estava aberta. E o homem começou a saber o que era o pecado. Amém? Começou a saber, provou do pecado. O pecado, diga comigo assim, o pecado... Está gravando, tá, minha? O pecado é a desobediência. Amém? Desobediência à palavra. É pecado. E o homem agora, depois da queda, ele passou a ter consciência. Olha aí. Embaixo ali, ó. Passou a ter consciência do pecado, o que era certo e o que é errado. Ele provou o pecado. Aí começou mais uma dispensação. Amém? Mais um período. Nesse período, Deus deu uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade no tempo da consciência? Deus queria que o homem fizesse o bem e sacrificasse o sangue dos animais. Porque agora eles conheciam o que era o bom, o que era o ruim e o que era o bem. E agora, na fase da inocência, ele não precisava fazer força para fazer o bem. Já era natureza deles fazer o bem. Quem está entendendo? Amém. Mas quando a consciência do pecado chegou, vamos prestar atenção, para vocês entenderem, escatologia. Quando a consciência chegou, agora a carne deles ia puxar agora para o pecado, para aquilo que era errado. Mas ele agora tinha que se esforçar. A responsabilidade de Deus tinha dito, se esforce agora para fazer o bem. E vocês precisam sacrificar um animal, era um costume, para derramar o sangue daquele animal. Por quê? Porque era um ato profético. Deus já estava pensando como ele ia salvar a humanidade. Diga glória a Deus. Isso é muito bonito, irmão. Deus já estava providenciando. Ele já sabia, né? No coração dele ele já sabia. Ia ser Jesus o sacrifício, o derramamento de sangue. Vocês estão compreendendo? Então, Deus deu a direção, a responsabilidade. Ó, faça o bem e faça os sacrifícios. Só que também eles fracassaram. Em vez deles fazer o bem, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 6, eu não vou abrir o versículo, não vou me reter, mas se você quiser o material eu passo para você depois. A Bíblia diz que a maldade do ser humano se multiplicou terrivelmente na terra. Terrivelmente a maldade. E o homem desobedeceu. A maldade foi muito grande. O homem, porque o diabo agora estava inspirando as pessoas. Amém? E consequência da maldade veio mais um julgamento. Diga, julgamento. E sabe qual foi o julgamento? Quem sabe? O dilúvio. Diga para você aprender, o dilúvio. E Deus decidiu acabar com toda a carne do ser humano na terra. Por causa da maldade. Amém? Não porque Deus fosse mau. Mas aquelas pessoas daquela época, elas já estavam mortas em seus pecados. Não havia mais salvação para elas. Presta atenção. Por quê, pastor? Porque elas queriam aquilo. Elas queriam morrer no pecado. Deus deu a oportunidade. Presta atenção, irmão. Não fica conversando. Deus deu a oportunidade. Só que eles não abraçaram. Noé pregou a palavra. Assim como eu estou pregando a palavra. Alguns abraçam a palavra, outros não. Entendeu? Por que o pastor às vezes é brabo em cima do púlpito e diz... faça assim, fulano está fazendo assim. É para o seu bem.
É para o seu bem. Você não pode ficar com raiva de mim se eu te corrigir. Porque eu estou querendo alertar você para você não se perder. Para você não ir morar no inferno eternamente, no lago de fogo. Então, mesmo que doa um pai, quando precisa bater no filho, ele tem que bater. Amém? Quando precisa disciplinar, ele precisa disciplinar. Amém? Mas ele disciplina porque ele não ama? Não, porque ele ama. Porque ele quer corrigir, por quê? Porque ele não quer que aquele filho se perca. Por isso ele disciplina. E Deus permitiu o dilúvio. Noé pregou a palavra, as pessoas não receberam a palavra. E veio o julgamento e a terra foi destruída. Passou-se essa dispensação e entrou mais uma dispensação, que foi a chamada do governo humano, onde Noé saiu da arca, as águas baixaram e Deus tinha dado mais uma responsabilidade a ele, a Noé, espalhar-se sobre a terra, gerar pessoas, falar de Deus, ensinar a palavra, para que as pessoas fossem obedientes à palavra e se espalhassem. Mas a maldade ainda continuou. Em vez de eles obedecerem, eles fizeram o quê? Quem lembra da Torre de Babel? Amém? Eles se juntaram, mais uma vez desobedecendo uma orientação divina. Desobedecer a orientação divina trará prejuízos para você. Quem está entendendo? É por isso que eu estava aqui domingo, aqui falando meio abusado. Por quê? Porque aconteceu um caso de uma pessoa, uma família que, meu Deus, foi tão abençoado pelo Senhor. Agora abriu um comércio e justamente no domingo diz: eu não vou para o culto por causa do comércio. Poxa, isso é loucura. Isso é loucura. Você já parou para pensar o quanto isso é perigoso? Isso é pisar em falso. Eu não posso ver uma coisa dessa e aceitar, não. Entendeu? Porque na desobediência virá o julgamento. Amém? Aí veio novamente o julgamento. As pessoas começaram a se unir, construir uma torre, que chamaram Torre de Babel, que disseram: vamos fazer uma torre aqui. E em vez de elas se espalhar na terra, ficaram naquele local. E veio o julgamento. Qual foi o julgamento? Deus confundiu a língua deles. E eles, sem querer, tiveram que se espalhar na terra. Mas veio um julgamento. Passou-se essa fase. E veio outra fase, que foi a fase da promessa, depois da Torre de Babel. Deus deu uma promessa a Abraão. E disse que ele seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. E do meio dessa multidão viria o Messias, que era a promessa. Quem é o Messias? Jesus. Amém? E Deus deu uma responsabilidade àquele povo. Qual era a responsabilidade? Deus disse assim: eu preparei uma terra, essa terra chamava-se Terra de Canaã, vocês precisam ir para lá. Era uma terra tão boa, que a Bíblia diz que eles pegaram, quando eles foram espionar aquela terra, tinha pessoas lá pessoas maldosas, mas a terra Deus tinha dado a eles, era direito deles, porque Deus tinha dado. Era tão boa a terra que, para você ter uma ideia, tinha que ser 2 pessoas, vamos imaginar aqui, com um pau, um aqui e outro aqui, para levar um cacho de uva, para levar as uvas, para levar as frutas, de tão grande que as frutas eram. Será que a terra não era boa? Chamava-se terra que mana leite e mel. Tudo tem um sentido figurado. Aquela terra de Canaã representa o que hoje? Nova Jerusalém. A cidade celestial que Deus preparou para a gente. Aí Deus deu uma direção: vocês precisam ir para lá. E por que Deus tinha dado uma direção justamente a esse povo? Chamado os hebreus, os judeus. Porque Deus queria que através dessa nação, toda a terra fosse evangelizada, ensinada com os princípios da palavra de Deus. Mais uma vez, eles desobedecem. E eles não cumprem a sua missão.
e eles vão morar no Egito. Egito representa o quê? Você sabe o que é que representa o Egito? Escravidão, o mundo. Você sabia que o mundo representa o Egito? Prostituição, mentira, tudo que não presta representa o Egito. Faraó, que governava o Egito, representa quem? Satanás. E o que foi que Satanás fez com o povo de Deus? Aprisionou, escravizou. O que é que o diabo faz hoje com as pessoas de Deus? Quer fazer com as pessoas? Aprisionar e escravizar. Até os crentes ele quer aprisionar e escravizar. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo ao crente, seja liberto, meu irmão. Seja livre. Coma o melhor da terra. Prospere. Tenha saúde. Seja próspero. Mas o diabo vem tentar escravizar. Dizendo, não, porque Deus quer que tu fique doente. Não, porque Deus não quer que tu prospere, não. Deus quer que tu viva na miséria, porque isso aqui é humildade. Escravizando o povo de Deus. E Deus dizendo, sai do Egito e vai para Canaã. Topa no seu irmão e diga, balança ele aí e diga, meu irmão, sai do Egito, vai para Canaã. O que é Canaã? Diga terra que mana leite e mel. Diga terra da prosperidade. Dá um glória a Deus. Amém? Deus dizendo a eles, vai para lá, crente, fica lá, não volta mais para cá. Sai da escravidão, meu irmão. Usa a autoridade que Deus te deu. Amém? Você não pode ficar com raiva de pessoas, mas fica com raiva do diabo, eu deixo. Pode ficar com raiva do diabo, pode se irar com ele, pode dar chute na cabeça dele. Amém? Então eles foram morar no Egito. E com isso veio um julgamento. E qual foi esse julgamento? Se vocês perceberem, eu estou ensinando, mas tem todos os versículos ali. Vocês estão percebendo? Tem uns versículos? Que eu não quero me reter a cada versículo. Mas eu digo a vocês, se eu for me reter para dar a escatologia completa, nós vamos estudar o ano todinho. O ano todinho. Quem está acompanhando os versículos lá na cobertura espiritual? Vai acompanhando, que vai te ajudar. Tá certo? Aí veio a sentença, veio o julgamento, e eles ficaram escravos lá no Egito, o que chama-se o Êxodo, representa a libertação. Não passou aquela novela na Record? Vocês viram aquela novela de Moisés? Eles lá presos, lá no Egito, debaixo daquela escravidão, sofrendo. Muitos anos. O julgamento, aquilo era um julgamento. Aí Deus vai salvar eles e levanta um homem chamado quem? Moisés. E simbolicamente, Moisés representa quem? Jesus. Porque Moisés foi o que salvou aquele povo por meio de Deus. E Jesus está salvando as pessoas por meio de Deus e através do seu sacrifício. Amém? Deus vai e levanta Moisés, o Salvador, e liberta aquele povo é liberto daquela escravidão. Sai, Deus faz milagres, faz maravilhas, abre o mar vermelho, e eles vão no deserto, Deus faz o alimento vir até eles, que foi o maná, as cordonizes que vieram, supre as necessidades, e Deus dá mais uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Guardar a lei. Diga, guardar, que era aquela lei que ele tinha dado, os 10 mandamentos e toda aquela lei. Porque a lei não é só os 10 mandamentos. Havia muitas coisas que faziam parte da lei. Os 10 mandamentos eram uma base
Porém, existia todo aquele processo, todas aquelas leis, e eles tinham que cumprir. Porém, eles fracassaram de novo. E não conseguiram cumprir a lei. E o que foi que aconteceu? Eles não conseguiam. Por que eles não conseguiam? Porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles não conseguiam obedecer. Por mais que eles tentassem, eles não conseguiam. Ninguém consegue guardar a lei. Quem está entendendo? Ninguém. Os adventistas do sétimo dia, eles se baseiam muito nos 10 mandamentos. Eles se baseiam nos 10 mandamentos. Inclusive a guarda do sábado, que faz parte dos mandamentos da lei. E ele se intitula como uma igreja única, certa, porque ele está cumprindo os 10 mandamentos. Se eu tivesse um debate, que eu não quero ter, que eu não vou participar disso, eu diria assim, tá certo, você disse que você é a igreja certa. Eu não estou falando mal dele não, estou prevenindo e ensinando você. Amém? Você disse que é a igreja certa porque vocês guardam os 10 mandamentos. Aí eu ia fazer uma pergunta. Você realmente guarda os 10 mandamentos? Ele ia pensar, eu guardo o sábado. Me diga uma coisa, será que alguma vez na sua vida você já desejou uma mulher no seu coração? O que é que ele ia responder? Você acha que ele ia responder? Não. Alguma vez na sua vida você já sentiu um sentimento de raiva contra alguém? Ele ia dizer? Não. Ia dizer isso? Duvido. Eu duvido. Então pronto, você não consegue guardar os 10 mandamentos, então você vai para o inferno dessa forma. Se for no raciocínio deles. E agora, se eu não consigo guardar os 10 mandamentos? Diga, graças a Deus, que Jesus cumpriu toda a lei em meu lugar. Glória a Deus. Aquilo que eu não consigo fazer com perfeição, o meu Salvador fez. Levante a mão e diga, o meu Salvador fez. Eu me apoio no meu Salvador, que é Jesus. Entendeu? É simples, né? Eu me apoio no meu Salvador. Que foi, Deus deu a lei no Antigo Testamento. Disse, vocês têm que cumprir a lei. Porém, eles fracassaram e não conseguiram cumprir. Quebraram a lei. E aí aconteceu mais um julgamento, chamado a dispersação judaica. Descrito lá em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 23, e Lucas 21, 23 a 66, e Lucas 21, 20 ao 24. Que toda a tribo de Israel foi dispersada. Viu esse julgamento. Porque eles não cumpriu a lei. Levanta um pouquinho a tela, Miele. Aí acabou essa época da lei, passou-se. Aí o que aconteceu? Você consegue ler comigo ali, ó? Jesus vem e cumpre a lei. Diga Jesus. Diga o meu Jesus. Bata no peito. Tenha orgulho de dizer isso. Diga o meu Jesus. Cumpriu toda a lei. É quando o AD vinha para você... É melhor vigiar, né? Para não dizer o nome da placa, né? Mas já disse, está perdido. Mas quando ele vier para você dizer alguma coisa, diz, o meu Jesus foi o cumpridor da lei. Ele é o seu? Você vai perguntar a ele, ele é o seu? Porque se ele não for, você vai morrer nos seus pecados. Porque você não guarda. Ah, mas a lei é os 10 mandamentos suficientes. Você guarda os 10? Me prove. Me prove. Guarda que eu guardo o sábado e os outros. Me prove, me prove. Me prove um ser humano nessa terra que guarde os 10 mandamentos. Eu só quero um. Eu só quero um. Mas eu te dou um. Jesus de Nazaré. Dá uma glória a Deus. É forte, igreja, é forte.
Jesus é bom demais, né? E aí ele cumpre a lei. E entra agora a chamada, diga comigo, a era da igreja. Essa é a nossa era. Esse é o nosso tempo, meu e seu. A era da igreja, é o que nós vivemos agora. Amém? Deus deu também alguns requisitos para que eles obedecessem? Deu. Qual foram os requisitos? Primeiro, obedecer e adorar a Jesus. Jesus é o caminho central. Olha para seu irmão, com bem gentileza, diga: Jesus é o caminho central. E não é Maria. Não é Maria não, minha irmãzinha. Não é Maria não, ela foi boa, foi mulher de Deus, cumpriu o plano dela, está no céu, está no paraíso. Mas não é ela. Não foi ela que cumpriu a lei, não. Nós não podemos pegar Maria, colocar ela aqui e tirar Jesus de cena. Não, Jesus está em cena. Ele é a centralidade. Não pode ser Maria. Não pode ser Pedro. Não pode ser João. Não, é Jesus. Ele é o central. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João se encontra com Jesus, eu imagino ele apontando um dedo. Estou só imaginando. Eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o teu pecado. Está vendo o mundo, as pessoas que estão lá no mundo, na bagaceira, ladrão, pior ladrão que você tiver, ele tirou o pecado deles. Tirou. O que é que precisa? Só precisa eles ouvir que Jesus tirou os pecados. E aceitar isso e se arrepender. Só isso. É mesmo, pastor? É. Você está lembrado do ladrão da cruz do Calvário? Ele só precisava saber disso. Que Jesus tirou os pecados. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Do mundo. A graça é muito superior à bondade de Deus, que deu um para morrer por todos, porque o desejo do Senhor é salvar todos. Amém? E Jesus veio, está terminando, viu? Jesus veio, cumpriu a lei, estabeleceu a igreja dele, somos nós. Deus deu essa direção, ter fé em Jesus e guardar a sã doutrina, guardar, não se desviar. Eu queria ler esse texto, eu acho que é importante, Romanos 8, 1 ao 4. Guardar a sã doutrina. A sã doutrina, lembra disso, a sã doutrina, a doutrina pura do Evangelho, da palavra. Melo vai colocar aí, nós vamos ler junto. Amém? Quem está gostando do ensino? Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Não existe mais condenação para quem está em Cristo. Quem estava debaixo de opressão, eu profetizo hoje, saia sem ela mais daqui. Pode deixar ela aqui no altar, o anjo vai levar tudo. Amém? Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Jesus me livrou do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Quem é o Filho? Jesus. Em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Versículo 4. Vamos ler junto esse versículo 4. Todo mundo em voz alta. Todo mundo. Já. A fim de que se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma das exigências de Deus é zelar a sã doutrina. Não andar na carne, mas andar no Espírito. Durma não, irmãzinha. Durma não, irmãzinha. Durma não, irmãzinha.
Andar no Espírito. Eu quero que você converse com seu irmão agora. Olhe para ele, converse com ele, diga assim: andar no Espírito é perdoar, é não guardar mágoa, é não carregar nenhum ressentimento, é servir o próximo, é suportar a fraqueza dos que são fracos na fé, é gerar a paciência que Deus já te deu, os frutos do Espírito, ter domínio próprio, não é comer demais. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, né? Está terminando, viu? Então, presta atenção, essa é a era que a gente está vivendo, a estação, a dispensação, a estação. Mas o homem está falhando. Ele está permitindo a doutrina impura entrar. E haverá um julgamento, que será a apostasia, as falsas doutrinas, que Deus vai permitir isso acontecer. E quando esse período acontecer, que é o que já estamos vivendo, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, pessoas apostatando da fé, não é assim? Não está acontecendo essas coisas? Aí vai acontecer o que eu te disse ainda agorinha no começo. O julgamento, em seguida o arrebatamento da igreja. Presta atenção, se nós estamos vivendo nessa dispensação, então a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. O Pai disse, Jesus disse que nós não saberíamos nem do dia, nem da hora. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada, mas a qualquer hora, o rapto da igreja, a qualquer hora, escuta, pá! Eita Jesus, a irmã vai dar um som hoje para casa, viu? Eita Jesus. A qualquer hora. O Senhor vai abraçar a sua igreja como uma galinha abraça seus pintinhos. E vai arrancar dessa terra. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia é João 14:1. E eu quero ler com vocês, antes de eu terminar. Que Jesus disse assim, antes dele ir para casa, para o céu, que ele está no céu. Ele disse assim, não se turbe, vem para o teclado ali antes. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa do meu Pai. Onde é que teu Pai está no céu? Na casa do meu Pai. Na casa do meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Glória a Deus. É bom demais, irmão. Jesus foi primeiro. Pode tocar aí antes. Porque ele foi preparar um lugar. Jesus foi primeiro. Porque ele foi preparar um lugar. E ele disse, não se turbe o vosso coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha temor, não se apavore. Não tenha medo.
Não se apavore, na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar. Vou preparar um lugar. Vou preparar um lugar. Vou preparar um lugar. Para onde eu estiver, vós estiver também. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Aleluia! Pega na mão do seu irmão e diga: meu irmão, salve a sua, fica de pé, salve a sua família, salve a sua casa, com as suas orações, com a sua perseverança. Não desista dos seus filhos, não desista dos seus irmãos, não desista dos seus parentes. Garanta o lugar deles lá também, através das suas orações, porque Deus preparou um lugar para nós estar com Ele lá. Na casa do meu pai há muitas moradas, há muitas moradas. Deixa eu te dizer uma coisa: passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra de Jesus não passará. É a vida. Aleluia! Eu preciso só finalizar. Glória a Deus. Só com aquela telinha de novo, ali bem rápido. Aleluias. Já tem um louvor no coração antes. Aleluias. Quando isso acontecer, irmão, o arrebatamento começará a grande tribulação. E começará, depois da tribulação, 7 anos de muita desgraça na terra. Graças a Deus nós não vamos estar nessa desgraça. Nós vamos estar nas casas preparadas pelo Pai. Jesus depois voltará, dando-se início ao milênio. Eu vou deixar essa parte para outra. Deixar para falar, porque eu vou ter que entrar em outras coisas. Aleluias.